2025 eu li 18 livros. Ao invés de fazer o top 10, eu vou ranquear os 18 livros, do último até o primeiro. Como são 18, eu vou tentar passar bem rápido por cada um deles, até o quinto lugar. Quando chegar no quinto lugar, eu tento dar um pouco mais de embasamento. Mas vale dizer que em 2025 eu não tive leitura ruim. Todos os 18 foram muito bons. Em último lugar, Meditações do Imperador Marco Aurélio. Não fecha o vídeo ainda, eu vou explicar por que ele está em último lugar. Meditações é um dos livros favoritos da minha vida. Esse, no caso, foi uma releitura, e a releitura não foi tão bom quanto a primeira leitura, mas foi unicamente por culpa minha. Como o nome do canal Tentando Ser Leitor, eu vou experimentando as coisas e aprendendo conforme os erros. E esse foi um dos erros da minha parte. Eu quis ler filosofia de cabo a rabo. Eu tentei ler ele em uma semana e a experiência foi horrível. Porque esse é o Diário do Imperador Marco Aurélio. Então é para você ler na calma. Você lê um trechinho ali, reflete bastante, depois lê outro, sem ficar apegado ao tempo de leitura. Então tá em último lugar por culpa minha. Em 17º lugar, Sherlock Holmes, Um Estudo em Vermelho. Esse é o primeiro livro do detetive, onde a gente conhece o Sherlock Holmes e o parceiro dele, Watson, que eu gostei bastante. É uma leitura rápida, extremamente leve. É boa para você dar uma limpada na mente entre uma leitura e outra. Em 16º lugar, Carta sobre a Felicidade, do Epicuro. Esse, como vocês podem ver, é uma leitura super rápida, bem fininho. É realmente uma carta do Epicuro ao Meneceu. Aqui a gente vai aprender um pouquinho do pensamento do Epicuro e o Jardim de Epicuro. Em 15º lugar, O Último Demônio a Morrer, do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Esse é mais ou menos a mesma temática do Sherlock Holmes, algo mais policial, detetive, mas ele é muito mais cômico, tem personagens muito mais engraçados, simpáticos. É um grupo de velhinhos no asilo que decide desvendar os crimes para passar o tempo. Esse, no caso, é o 4º livro da série. Em 14º lugar, Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Esse eu achei muito interessante, que logo no começo, como o título já diz, é uma morte anunciada. Os irmãos Vicário anunciam a morte do Santiago Nazar. A cidade inteira já sabe, menos o próprio Santiago. O livro mostra esse caos das pessoas ignorando o aviso da morte anunciada e também os desencontros das poucas pessoas que tentam avisar, nunca conseguem porque fica rolando vários desencontros no livro. Em 13º lugar, O Conto da Aia. Isso é uma distopia bem interessante, onde a fertilidade humana despenca, as crianças ficam escassas, os Estados Unidos vira Gilead, um regime autoritário, teocrático, um cenário bem caótico e pesado, e faz a gente pensar como que a estrutura social pode ser mudada drasticamente da noite para o dia. Em 12º lugar, A Felicidade é Inútil, do professor Clóvis de Barros. Eu acompanho bastante o professor Clóvis, principalmente em podcasts, mas eu nunca tinha lido nada dele e chegou a hora, com felicidade ainda. Eu bati bastante nesse tema no ano de 2025. Aqui ele dá uma provocada no título, que a felicidade é inútil. Mas por que inútil? Porque o útil ele é tratado como uma ponte para você alcançar algo, e a felicidade não. A felicidade já é o fim em si. Ela serve unicamente para ser vivida, aproveitada. Ela não é um meio para nada. Ela já é o ponto final. Por isso da palavra inútil. Aí é que ele vai abordar o tema felicidade de várias frentes, tanto por filosofia em si, quanto no dia a dia. É bem interessante de se ler. Em 11º lugar, Warbreaker, do Sanderson. Esse aqui foi as 700 páginas mais rápidas que eu já li. Flui demais. Ele é bem completo, tem intriga entre os reinos, os deuses, família. É um sistema de magia bem legal também, baseado em cores e respiração. E a trama em si, a gente acompanha uma princesa de um reino que teve o casamento arranjado com o deus rei, e a partir daí é só reviravolta. Se você tem receio de calhamaço e gosta de fantasia, pode ir nesse aqui que é rapidinho de ler. Em 10º lugar, eu vou colocar a série Blackwater. Eu li 4 livros ao total, aí eu vou colocar como um só, até porque não faria sentido eu ranquear cada livro em uma posição. A gente acompanha a cidade de Perdido sofrendo uma enchente, e aí vem o nome do primeiro livro, A Enchente, e a trama toda se passa a partir daí. A gente acompanha mais a mulher Elinor e a família Caskey, uma das principais famílias da cidade de Perdido.
É um novelão gótico muito da hora de acompanhar. Para você ter noção, o primeiro livro começa em mais ou menos 1920. Eu tô no quarto livro, já tá em 1946. Então, se você gosta dessas novelas de suspense aí, fica a dica. Em nono lugar, A Metamorfose de Franz Kafka. A sinopse em si do livro é meio batido já, todo mundo indica ele. É o Gregor Samsa acordando transformado num inseto gigante. E a primeira coisa que ele se preocupa não é nem sobre estar transformado, é sobre ele estar atrasado para o trabalho. E aí dá para tirar bastante lições filosóficas a partir desse livro. Utilitarismo, absurdismo, até crise de identidade e por aí vai. Em oitavo lugar, Édipo Rei de Sófocles, que é uma tragédia grega clássica. Esse ano eu assisti a ópera teatral criada pelo Luciano Camargo, um brasileiro mesmo. E aí, antes de assistir a ópera teatral, eu li o teatro na íntegra para entrar já sabendo ali situado do que está acontecendo na ópera. Eles dois em conjunto foi a melhor experiência que eu tive em 2025, foi muito bom. Aqui somos apresentados ao Édipo, o rei de Tebas. A cidade de Tebas é tomada por uma peste e o oráculo diz que essa peste só vai passar quando eles descobrirem quem foi o culpado da morte do antigo rei. E durante a tragédia, nós já sabemos que o Édipo ele acaba se casando com a própria mãe e matando o próprio pai, que seria o antigo rei de Tebas. Mas no caso não é nenhum spoiler. A tragédia é a gente ver o Édipo investigando esse crime e descobrindo que ele mesmo é o culpado. Em sétimo lugar, o Diário de Anne Frank, que é um relato da Segunda Guerra Mundial que todo mundo deveria ler. A gente acompanha a Anne Frank, a família dela e mais uma outra família que está escondido junto. Aqui a gente acompanha o medo dos judeus de serem levados para o campo de concentração e as duas famílias nesse tempo de confinamento. Aí a gente acompanha aqui a difícil vivência de viver confinado por 2 anos, o fracionamento de comida, o medo deles a cada barulho fora do anexo ali, de ser algum alemão pensando que descobriu o esconderijo deles e vão levar eles para o campo de concentração. Então, se você está afim de saber um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial, eu recomendo esse aqui. Em sexto lugar, O Estrangeiro, de Camus. Esse romance me apresentou o conceito de absurdismo. A gente é apresentado ao Meursault, o protagonista desse romance. Ele é o ápice da apatia. A gente consegue ver logo no primeiro parágrafo que ele não bate muito bem da cabeça, ele não tem as emoções normais de uma pessoa. Ele já começa o livro falando: mamãe morreu hoje, ou ontem, não sei. Na minha visão, o Meursault ele é o ápice do absurdismo, uma caricatura mesmo. O livro é um desconforto sobre como a falta de sentido na vida pode nos tornar estranhos para nós mesmos e para os outros. E chegamos ao top 5 com Oliver Twist do Dickens. Dickens para mim é o melhor contador de histórias que existe. A gente consegue imaginar cada cena, cada personagem que ele descreve, mas não porque ele descreve a cor do olho do sujeito ou se tem uma espinha na testa, não. É porque ele tem um jeito único de escrever mesmo que a gente consegue imaginar sem ele dar todos os detalhes. Aqui a gente acompanha o Oliver Twist desde o seu nascimento. Ele nasce como um órfão, nasce na miséria, e aí em alguns capítulos o Dickens dá um pouquinho de esperança pra gente que o Oliver vai sair da miséria, e aí depois ele volta pra merda. E aí fica nessa montanha-russa de emoções, e o livro é viciante. Em quarto lugar, O Existencialismo é um Humanismo, do Sartre. Aqui na verdade é uma transcrição de uma conferência que o Sartre participou, onde ele defende o existencialismo dos seus críticos. Aqui a gente consegue entender melhor os conceitos, como por exemplo, a existência precede a essência, ou seja, nós não nascemos com destino, nós construímos através de nossas escolhas. É um livro sobre a liberdade e principalmente sobre a responsabilidade das ações que você toma. É muito bom para quem quer iniciar na filosofia. E vamos para o pódio. No top 3, Noites Brancas de Dostoiévski.
Aqui nós somos apresentados ao sonhador, que é o protagonista, é um cara extremamente solitário, que projeta toda a sua carência, todo o peso da sua solidão na Nastchenka. Parece um romance apaixonado e clichê, e realmente é, mas a escrita dos Dostoiévski eleva isso a outro patamar. O final dele também é surpreendente, eu pelo menos não esperava. E a escrita do Dostoiévski fez eu comprar um monte de livros dele aí. Eu vou ler uns 2 em 2026. Em segundo lugar, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Aqui o Carl Sagan bate bastante nas pseudociências, nos ensina a ter um pensamento cético. Ele foi escrito no pós-Guerra Fria, uma época onde o avistamento de ETs era gigante. Qualquer objeto não identificado no céu, o pessoal já falava que via ET. Aqui ele desmistifica sobre esses aparecimentos, aqueles desenhos em plantações, que ele bate bastante nisso, mas vai além. Ele desmascara bastante dos charlatanistas espirituais. Um dos pontos altos para mim é quando ele nos ensina a ser cético a partir da história O Dragão na Garagem, que é o capítulo 10, O Dragão na Minha Garagem. Aí tem o diálogo. Um dragão que cospe fogo vive na minha garagem. Mostre-me, onde está o dragão? Ó, tá aí. Esqueci de lhes dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha pelo chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, mas esse dragão flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível. Boa ideia, só que o dragão é incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Todo questionamento que você fizer, o cara vai fazer uma explicação mirabolante para provar o ponto dele. É um manual de sobrevivência contra a pseudociência. Então, se você quer ter um pensamento um pouco mais cético, mais questionador, eu recomendo esse aqui. Em primeiro lugar, o mito de Sísifo. Aqui é um ensaio filosófico onde o Camus nos apresenta o absurdismo. O absurdismo é um conceito basicamente de que a vida não tem sentido e que você deve aceitar como ela é. Você buscar dar um sentido para a vida é você cometer o salto filosófico. É a ideia de que a vida não tem um sentido intrínseco, mas que devemos aceitar isso e viver ao máximo. Isso aqui, embora seja um desafio de leitura, é mais por conectar os pontos ali, porque o Camus ele tem uma escrita bem fácil, não é aqueles filósofos de que criam palavras. O único desafio nosso aqui é conectar todos os pontos de pensamento. Esse é o conceito filosófico que eu mais me identifiquei, por isso foi a melhor leitura do ano, provavelmente a melhor leitura da vida também. Depois eu vou fazer uma resenha do Camus por completo, assim, abrangendo o mito de Sísifo e mais outras obras dele. E é isso, esses foram os meus 18 livros lidos. E você, comenta aí, quais foram as melhores leituras de 2025? Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal e até mais.